Atos capítulo de número 2, verso de número 15 em diante. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até mesmo os seus servos, e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos regidos por nossas convicções. Essas convicções, elas são resoluções, ou seja, decisões. A decisão da carreira que você quer tomar, a convicção do melhor caminho que você quer seguir, a convicção da pessoa com quem você vai casar, a convicção se você vai ter filhos ou não. Isso são convicções, são decisões, resoluções que determinam, que pautam a sua vida. Nós somos guiados por essas convicções. Você não faz o que não acredita. Você não vai além daquilo que você crê. As suas decisões, as suas convicções, elas pautam suas decisões. Então, inevitavelmente, você é influenciado pelas suas convicções. Elas são o leme da sua vida. As suas convicções levam você no curso de toda a sua vida. E a vida é um emaranhar, é uma selva, é um oceano, que é um caminho sem volta. Quanto mais você caminha na vida, menos tempo você tem de fazer manobras de recomeço. Quanto mais tempo se vive em convicções, menos tempo você tem de refazer a rota. Você está me entendendo? Diga amém. Então, se você tiver com uma convicção errada, essa convicção levará você a decisões erradas e, consequentemente, você fará escolhas erradas e viverá um erro em sua vida. Esses erros fatalmente causam certas dificuldades na nossa vida. Essas convicções, essas decisões, elas estão em todas as dimensões da nossa vida. Estão nas nossas dimensões humanas, dos relacionamentos, ou seja, em fulano vale a pena confiar, em fulano não vale a pena confiar. Estão nas nossas convicções, na nossa vida emocional, e também estão na nossa vida espiritual. Conceitos errados sobre Deus fazem você ter convicções erradas sobre Deus, e faz você esperar coisas que Deus não prometeu, e faz você se frustrar com Deus com coisas que Deus nunca prometeu que faria. Então é necessário entender que tais conceitos, tais decisões que nós temos a respeito da nossa fé, elas nascem de conceitos. Olhe para cá, você tem convicções na sua fé. Você sabe nas suas convicções o que pode ou o que não pode fazer, aonde deve ou não deve ir, com quem ou não se relacionar. É assim ou não é, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Essas convicções pautam suas decisões espirituais. Essas decisões espirituais vai fazer com que você se afaste de algumas pessoas, se aproxime de outras, vai fazer com que você tenha um comportamento e deixe outro tipo de comportamento. E existe um conceito que equivocadamente nós absorvemos, que é o conceito, vários conceitos que abrangem o discipulado. Nós estamos entrando nessa vereda profundamente para nós entendermos, olhe para cá, a nós mesmos. Porque muito antes de termos a necessidade de sairmos aos povos, de sairmos às outras pessoas, nós temos que ter as convicções corretas a respeito de Deus, para que tenhamos as resoluções corretas, para que as nossas ações sejam corretas e não fiquemos em falta com Deus. Posso ouvir um amém?
Então, dentro de todas essas dimensões espirituais, de muitas convicções que nós recebemos, existe a convicção, as resoluções a respeito do discipulado, de como ser discípulo. E nós temos visto nos últimos domingos qual o conceito de realmente ser um discípulo de Cristo, ser um seguidor de Cristo. E é interessante perceber isso, porque parte dos nossos conceitos a respeito de ser discípulo está equivocado. Parte dos nossos conceitos a respeito de discipulado está equivocado. E isso faz com que nós tenhamos decisões erradas e hajamos de maneira equivocada. Nós falamos de vários desses conceitos. O conceito de achar que o simples ato de levantar a mão já faz com que você seja salvo. O simples ato de professar com a boca publicamente e não ter uma mudança de comportamento e não ter uma mudança de caráter. O fato de simplesmente você mudar de roupa, mudar de vocabulário, mas manter a mesma conduta, manter o mesmo comportamento. Esses conceitos, eles fazem com que você substitua a graça pela vida religiosa e achar que o muito fazer vai fazer com que você seja salvo. Um desses conceitos que nós nos equivocamos é quem deve fazer discípulo. Pastor, no que isso é importante? Fazer discípulos é importante porque é a última etapa do ciclo do meu discipulado. Para ser um discípulo completo, eu tenho que cumprir esse ciclo do discipulado na minha vida. Então, quando eu não faço discípulos, ou quando eu não compartilho Jesus com as pessoas, significa que o meu processo de discipulado, ele está equivocado, ele tem uma falha, ele precisa ser corrigido. Por exemplo, se durante todo o ano que passou, você não anunciou Cristo a alguém, o seu discipulado está comprometido. Porque quem é salvo, salva. Porque quem ama a Deus, compartilha Deus, e não simplesmente ensina Deus, e não simplesmente fala sobre Deus, porque discipulado não é transmitir conhecimento, discipulado é transmitir vida. Aleluia! O seu filho você não simplesmente ensina, o seu filho você transmite vida, conceito, paixões, convicções, resoluções. O seu filho é um espelho das suas paixões. Porque você investe na vida dele para que ele não seja pego de surpresa na vida. Quem me entende diz amém. Então, o simples fato de eu ter o pensamento equivocado, que eu não tenho o dever de fazer discípulo, já compromete o meu processo de amadurecimento espiritual e pode comprometer a minha salvação. O processo de não entender o meu papel e a minha função como discípulo pode fazer com que a minha vida espiritual seja comprometida e eu me apoie na muleta da religiosidade e achar que vir para a igreja é suficiente, e achar que cantar é suficiente, e achar que estar no culto é suficiente, e não me comprometer com o meu desenvolvimento, e não me comprometer com o meu amadurecimento, e não me comprometer com a minha alma. Porque nós renegamos a nossa vida espiritual a segundo plano, e a nossa vida espiritual sempre vem a reboque de um espaço na nossa agenda. Não sabendo que a nossa vida espiritual, na verdade, é o pilar central que faz com que a vida material e emocional se desenvolvam. Por isso que muitos de nós estão como uma máquina, com as engrenagens funcionando, mas sem lubrificação, com as engrenagens saturadas, com a engrenagem rodando sem óleo. Olhe para cá, e o óleo é a graça de Deus na nossa vida. O discipulado precisa ser completado. Então, quem deve fazer discípulos? Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 18, Jesus está falando aos seus discípulos, aos quais ele conviveu durante 3 anos e alguns meses. Jesus está se despedindo desses discípulos, porque agora ele está sendo levado ao céu, porque ele já cumpriu sua missão de aplacar a ira de Deus e de preparar pessoas que vão dar continuidade aos seus ensinos. Então ele olha para os seus discípulos e ele diz que eles precisam ir às nações, proclamar o evangelho, ensinando-os a guardar tudo que Jesus havia ensinado.
Então, a ideia de Jesus, ao passar essa ordenança para os seus discípulos, olhe para cá, era que todos tinham o dever de continuar na vida de outras pessoas o processo que Jesus começou na vida delas. É muito simples essa compreensão. Os discípulos que saíam do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém orar, buscando a direção de Deus, eles saíram com uma convicção em seu coração de fazer com que outras pessoas tivessem o mesmo amor que eles tinham por Jesus e, consequentemente, formar novos discípulos. Discipulado é ensinar outras pessoas a amarem a Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Você está me entendendo aí? Diga amém. Então Jesus está decretando no capítulo 28, no verso 18 ao 20, também em Marcos capítulo 16, Jesus está declarando claramente que esses homens, as quais receberam o evangelho, eram responsáveis por passar essa verdade a outras pessoas, ou seja, o discípulo é quem vai fazer outro discípulo. O discípulo é quem vai proclamar essa mensagem para outras pessoas. A ideia de Jesus é uma proclamação democratizada. O que significa isso? Todos devem proclamar. Eu não sei se nessa hora que a gente descobre essas coisas, a gente diz, eu não sei se eu digo glória a Deus ou é para mim mesmo. Por que esse conceito está equivocado? Porque no conceito humano, no conceito institucional, nós renegamos a capacidade de fazer discípulos apenas ao corpo de oficiais da igreja. Nós colocamos sobre a premissa dos presbíteros, do pastor, nós colocamos sobre a responsabilidade dos oficiais e da liderança da igreja, um papel que é de todo o corpo de Cristo. Mas só que quando eu faço isso, eu tiro a minha obrigação e coloco no colo de outra pessoa. O problema é que quando eu faço isso, eu não desenvolvo o discipulado na minha vida. E o efeito contrário desse processo é um descarrilhamento da vida espiritual. Você se torna preguiçoso espiritualmente, você não amadurece espiritualmente, e você vai estabelecendo, como num efeito dominó, outros conceitos errados que vão comprometer a sua vida, e você vai se transformar num crente religioso, uma casca bonita por fora, mas oco por dentro. E tem muita gente por aí andando dessa maneira, vazio, seco, barulhento, mas vazio. Se você está me entendendo, diga amém. Então a ideia de Jesus é de uma proclamação democratizada, uma proclamação onde todos devem proclamar, uma proclamação onde é dever de todos falar, uma proclamação onde é dever desde a criança até o ancião, a capacidade de anunciar Jesus e ensinar as pessoas a amarem a Deus. Coloque bem isso no seu coração. Discipulado não é um punhado de palavras ou regras. Discipulado é ensinar as pessoas a amarem a Deus o tanto que você o ama. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Nossa, pastor, que desafio. Então quer dizer que agora a responsabilidade é minha? Sim, é sua. Biblicamente a responsabilidade é minha, é sua, do adolescente, do jovem, do ancião, da mulher, da dona de casa, do vendedor. Não importa quem você é, não importa o seu status social, não importa o seu grau de instrução. Se você se converteu e é um discípulo, você tem que fazer discípulos. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós ficamos com medo, porque os nossos conceitos a respeito de proclamação também estão equivocados. Vá para Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Você não está com pressa não, né, irmão? Amém? Uma saudade danada da igreja, não estava? Amém? Final de semana aí a gente só dentro de casa, intocado. Batia uma lata, a gente se intocava. Ia para o meio da rua, bloco, volta para casa.
Aí eu saí hoje, eu estive agora pela tarde na igreja de Nova Descoberta, a igreja de Nova Descoberta do pastor Daniel, fazendo 76 anos. Fui de peito aberto para a igreja de Nova Descoberta, tranquilinho no carro. Acabou esse negócio de carnaval. Chego, glória a Deus. Chego ali na altura conhecido aqui dos setores como Beco do Pavão, para nós que somos do lugar. Cheguei no Beco do Pavão, um bloco me cercou, um trio elétrico do tamanho do mundo. Eu vi a hora quebrar os vidros do carro, pum, 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 pum. Eu digo, chega aqui, Jesus, me ajude. Quase não chegava na igreja. Na volta, adivinhe, outro bloco. Está amarrado, está Quando você quer repreender um demônio quando ele é grande, você fala pausadamente, está repreendido. Mas você estava com saudade, você não tem pressa de ir embora não, posso ir um amém? Amém. Você não está com saudade da igreja? Diga amém. Amém. Sou pastor, que saudade desse lugar, aleluia. Saudade de ouvir esse olho para cá. Amém? Amém. Esse amém é forçado, mas vale. Marcos capítulo 16, me perdi aqui, ó. Marcos 16, capítulo 16, verso 15. O que é proclamar? Vamos lá. Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Proclamar. O que é proclamar? O nosso imaginário prega peças na gente. Quando eu digo a você assim, eu vou falar o seguinte, eu digo, o Fábio vai proclamar no domingo que vem. A primeira coisa que vem na mente do Fábio é de pé atrás do púlpito, microfone na mão, pregando para a igreja. E atire a primeira pedra, quem nunca pensou que proclamar é só pregar na igreja, nos púlpitos ou publicamente. Quando falamos proclamar, eu vou proclamar a mensagem, automaticamente já vislumbramos um arauto pregando no meio da rua. Isso assusta. Isso assusta por quê? Porque esse conceito de pregar publicamente, ele faz com que algumas pessoas que, por exemplo, sejam tímidas, tenham um verdadeiro pavor de chegar aqui em cima e encarar vocês do jeito que eu estou encarando. Então, quando eu digo que você precisa proclamar ou que você precisa anunciar, automaticamente você linka isso a situações das quais você às vezes não tem habilidade para fazer, porque talvez você não tenha uma boa retórica, talvez você não tenha uma boa oratória, talvez você não tenha habilidade de falar em público. Então, automaticamente você diz: proclamar não é para mim. E automaticamente você fecha essa porta e acha que por não ter este talento ou não ter estas facilidades, proclamar não é para você. Mas Jesus está dizendo no Evangelho de Marcos que você deve falar a toda a criatura. E isso não se limita somente a um grupo seleto. Proclamar é anunciar. E anunciar não pode ser limitado apenas ao púlpito. O fato de anunciar é ensinar as pessoas a conhecerem Jesus. E você pode fazer isso de inúmeras maneiras. E você pode fazer isso de várias formas. Proclamar é passar a verdade adiante. Proclamar é falar aquilo que você aprendeu, que você entendeu, e ensinar isso a alguém. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Então todos têm capacidade de proclamar. Todos têm a capacidade de alguma maneira de falar para alguém, de falar para outra pessoa o que Jesus fez em sua vida e o que Jesus fez narrado pela Bíblia. O texto que foi me antecedido pelo irmão Kevin, ele diz exatamente isso. Ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou da escravidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ele me deu salvação. Existem várias maneiras de compartilhar isso com as pessoas.
Por isso que essas palavras, elas assustam, elas assombram, porque elas estão correlacionadas com conceitos equivocados. Porque você já está anunciando algo a alguém quando você conversa com essa pessoa informalmente. Quando você está conversando com alguém a respeito de futebol, você está numa batalha de convencimento com essa pessoa sobre algo que você quer que ele saiba, ou quer que ele entenda da mesma maneira. Quem está me entendendo diz amém. Então, o texto deixa bem claro que o imaginário nos prega uma peça no sentido de que outros devem fazer porque eu não tenho capacidade para fazer. Você, como Uber, pode proclamar. Porque querendo ou não, você sempre está em conversa com o cliente. Você que tem um comércio pode proclamar. Você que está na vizinhança pode proclamar. Porque você não é intrigado dos seus vizinhos. Pelo menos não deve ser. Você pode anunciar Jesus de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Tire a ideia da proclamação limitada ao púlpito, ao microfone e à pregação. Quem me entende diz amém. Na verdade, você já deveria estar proclamando. Na verdade, você já devia estar anunciando. Na verdade, o ônibus já partiu, você tem que correr atrás. Porque Atos capítulo de número 11, verso 19, o texto sagrado diz, vamos lê-lo lá, nós temos tempo, amém? Atos capítulo, você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Atos capítulo de número 11, verso de número 19. Os que foram dispersos, ele não está falando dos 12 discípulos. Ele está falando dos discípulos que se converteram em Jerusalém no capítulo 2. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Verso 20. Alguns deles, porém que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não foram treinados, eles não foram comissionados, porque olhe para cá, quem nasce discípulo, o seu DNA é de gerar outro discípulo. É anunciar Jesus para outras pessoas. É ensinar a respeito de Jesus para outras pessoas. Você está me entendendo? Diga amém. Mas nós gostamos de limitar o processo a um grupo seleto, porque temos a percepção que esse grupo seleto sabe mais do que eu. Inconscientemente, nós já falamos isso aqui várias vezes, inconscientemente nós absorvemos isso, que nós não somos capazes, mas que o presbítero Misael é, que o pastor Edivan é, que o presbítero Geraldo é, que o presbítero Júnior é. Inconscientemente nós absorvemos isso, achando que nós não temos capacidade de fazer. Olhe para cá, quantas vezes alguém se converteu, você orou por essa pessoa, mas você chegou na igreja com essa pessoa e disse assim: pastor, ore aqui por ele. Ele acabou de aceitar Jesus. Você já orou por ele? Orei por ele, mas eu quero que o senhor ore por ele. Você está invalidando a sua oração. Você está invalidando a sua capacidade de fazer o que tinha feito, porque inconscientemente só alguns podem fazer, porque eu não tenho capacidade para fazer. Você está me entendendo? Diga amém. E esse conceito está errado. Esse conceito ele está equivocado. Na verdade, esse conceito deu conforto para que você não fizesse o que tem que fazer. Isso não é novidade, porque quando eu cresci na igreja, eu cresci baseado nesse conceito. Você tem que ganhar alguém para Jesus. Você tem que ganhar alguém para Jesus. Você tem que levar alguém para Jesus. E nós entramos anos, saímos anos e não temos esse comprometimento individual do jovem ganhar o seu amigo, da mulher ganhar a sua amiga, do homem ganhar o seu patrão, do seu amigo, sei lá quem. Nós não temos alvo, nós não temos propósito, nós não temos objetivo. Nós entramos e saímos no ano cantando em corais, cantando nos cultos, achando que isso é suficiente. A sua árvore está vazia, está cheia de folha, mas está sem fruto.
Nós temos que ansiar o desejo de proclamar. E esse conceito, olhe para cá, está nos transformando em pessoas insensíveis. Eu não quero que você levante a mão. Eu não quero que você diga isso, que você é ou não, mas algumas pessoas aqui na igreja e algumas pessoas que assistem pela internet saíram de casa para vir para a igreja, Bíblia embaixo do braço, mas deixou alguém dentro de casa que não confessou Jesus ainda. Talvez deixou um pai, talvez deixou um irmão, talvez deixou alguém que não conhece a Jesus, e ano após ano não investe nessa vida para que essa vida seja liberta da prostituição, da droga ou do vício. Nos acostumamos a passar nas cracolândias, nos acostumamos a conviver com pessoas da nossa igreja que não confessam a Jesus, nos acostumamos e dizemos, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, porque um crente de joelho, com a convicção e a resolução de Cristo em seu coração, ele salva, porque ele, através da ação do Espírito, prega o Evangelho a todos aqueles que estão perto dele. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Devemos orar como orávamos antes, pedindo a Deus oportunidade para compartilhar. Sabe, quando a gente se converte, olha para cá, é aquele ímpeto. Qualquer pessoa na rua, você quer parar para falar de Jesus para essa pessoa. É assim ou não é? Amém? Foi assim com você? Diga amém. E a gente bota no caderno, eu amo Jesus. E aí vai lá na carteira, risca a carteira, eu amo Jesus. É tão lindo. Vai procurar as coisas, só quer as coisas que tem o nome de Jesus. Não é assim? Amém, irmão? Eu acho que foi com você, não foi assim não, mas comigo foi assim. Foi um negócio devastador. Eu queria a Bíblia que chamasse mais atenção. Aquela Bíblia com os flashzinho, com a bordazinha rosa, com o nome bem grande dourado assim, Bíblia Sagrada. Era doido para passar por um crente, só para dizer, a paz do Senhor. Era louco para aprender os hinos. Quando a igreja canta os hinos, você não conhece, você fica... Não é? Na minha época não tinha essa moleza de data show não, era na tora. E os irmãos cantavam e você lá perdido, feito um cachorro em mudança, né? Essa paixão e esse vigor faz com que você queira falar com todo mundo. E aí as pessoas começam a rejeitar você. Olhe para cá. Eu orava para que Deus me desse uma oportunidade para falar. Porque se eu começasse falando, a turma ia me rejeitar. E eu ficava ali orando. Eu contei aqui uma vez de uma das maiores dessa situação. Olhe para cá. Você na galeria também. Olhe para cá. Eu trabalhei num colégio católico durante 10 anos. E pela graça de Deus, a Madre Geral tornou-se uma segunda mãe para mim. E me incomodava não poder pregar para ela. Que atrevimento, um crente pregando para a Madre Geral. É muito atrevimento. Um punhado de crentes já tinha no colégio. Acabaram de chegar, vai chegar o crentão agora. Vixe. Senhor, me dê uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. Olha, eu orei durante 1 ano para que Deus me desse uma oportunidade. 1 ano. E nós fomos comprar suprimentos na cidade de Fortaleza. Eu trabalhava no TI do colégio, na parte de informática do colégio. Fomos comprar suprimentos em Fortaleza. Mossoró a Fortaleza são aproximadamente 3 horas de viagem, dependendo do pé do motorista, umas 4 horas. Eu geralmente tiro menos do que isso. E nós vimos saindo da cidade de Fortaleza por volta das 5h40. Então eu tinha 3 horas para chegar em Mossoró. E eu lá no meu coração, Senhor, me dá uma oportunidade. 6 horas tocou no relógio. Quem o bom católico sabe que 6 horas é a hora da Ave Maria. 6 horas. Se ela ver esse vídeo, ela vai rir demais. 6 horas, a hora da Ave Maria, ela puxou o texto aqui do bolso dela, colocou o CD no carro do ofício da Imaculada Conceição, começou o primeiro ponto da Ave Maria, a primeira Ave Maria que ela rezou, e eu sentado, você se incomoda? Eu disse, não, irmã, fique tranquila. Quando ela rezou a primeira vez, Senhor, me dá oportunidade.
ela parou, ejetou o CD e disse: por que vocês crentes têm raiva de Nossa Senhora? Eita, a oportunidade. Como diz na nossa região, chega, entrei baixinho, diga, é aqui. Não, nós amamos Maria. Maria foi escolhida dentre tantas. Eu não estou falando isso mentira não, eu já preguei sobre isso aqui. E durante 3 horas eu desenvolvi todo o plano da salvação, de Fortaleza até Mossoró. Vou terminar a história bonita, ela se converteu, eu batizei ela. Não, ela continuou freira, ela continuou madre, mas eu tenho certeza de uma coisa: a palavra não voltou vazia. Ela encontrou abrigo no coração dela, que é uma pessoa boa, amável, uma pessoa caridosa, e aquela mensagem, eu tenho certeza, ocupou um espaço naquele coração precioso dela. Você ora por oportunidades? Você ora por uma oportunidade no seu marido, por uma oportunidade na sua esposa, ele não se converte, o que você está fazendo? Quem deve fazer discípulos então, pastor? Nós. E o que é proclamar, pastor? É ensinar a amar a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta a mão bem alta aí. Oh, aleluia, você ama mesmo? Diga amém. Amém. Então ensine os outros a amarem do jeito que você ama. Então ensine os outros que existe um Deus que é zeloso, que pegou você na lama, que você não valia nada, que você estava com depressão, que você estava com ansiedade, que você estava largado da vida, as pessoas passavam e meneavam a cabeça, mas Ele decidiu investir na sua vida, lavou você dos seus pecados, deu a você uma nova chance e colocou você como cidadão dos céus. Então vibre de paixão por esse Deus, meu irmão. Vibre de amor por esse Deus, meu irmão. Aleluia, vibre de paixão, vibre com intensidade, deixe esse amor estourar as suas veias, para que as pessoas vejam através da sua vida, aleluia, que você realmente ama a Deus. Não um amor xoxo, infrutífero. Aleluia. Pastor, eu sei que eu tenho que proclamar, glória a Deus. Pastor, eu sei que sou eu que tenho que fazer discípulo. Agora eu sei o que é proclamar. Pastor, como eu devo proclamar? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirva cada um aos outros com a multiforme graça de Deus. Aleluia. Você já ouviu eu falando sobre isso? Nós criamos padrões. E quando criamos padrões, nós nos comparamos a esses padrões. Eu falava ontem no encontro de casais, a respeito de beleza, né? Fulano é feio. Fulano não é feio. Vá perguntar à mãe dele se ele acha ele feio. Amém? Por mais feio que o sujeito seja, a mãe vai achar ele lindo. Minha mãe me acha lindo. Não existe. Agora nós fazemos isso por quê? Nós criamos um padrão. E nós criando um padrão de beleza inconsciente, nós queremos comparar as pessoas a esse padrão inconsciente de beleza que nós temos. Quando eu falo que nós devemos proclamar, repito, você acha que tem que ser igual ao pastor. E não tem. A multiforme graça ensina que nós podemos servir com o talento e o dom que Deus te deu. Você vai servir ao Senhor e anunciar com o talento que Deus te deu. Quem está me entendendo aí? Diz glória a Deus. Porque anunciar não é só com palavras, você anuncia com ações, você anuncia com intenções, você anuncia através da sua vida. A palavra do Senhor fala no livro de Gênesis que José se transformou o governador do Egito. Histórias foram faladas a respeito de José. José proclamou a fé no Deus único. Posso ouvir um amém? Amém. Mas você não vai ver José falando tratados teológicos ou pregando em cima de púlpitos. José glorificou a Deus. José anunciou a Deus através da vocação da política.
Você vai ver Daniel. Você não vai ver Daniel pregando, você não vai ver Daniel anunciando, mas quando Beltsazar é atormentado pela mão que está riscando a parede, a mãe de Beltsazar, viúva de Nabucodonosor, diz: ei, não se preocupe, tem um aí que tem o espírito dos deuses, ele ajudou teu pai, se ele vier, ele vai resolver esse problema, aleluia. Ele anunciou com a sua vida, com seu testemunho. Como não citar Dorcas, por exemplo, no livro de Atos, que não pregava, que não era exímia pregadora, mas Lucas faz questão de dizer que ela era uma discípula. E quando Pedro chega depois do anúncio da sua morte, as viúvas estão chorando com as túnicas na mão, porque Dorcas era eficiente naquilo que ela fazia. Ela marcou uma geração de mulheres, porque se importou com elas, e simples pelo fato de fazer as túnicas com a linha e com uma agulha, ela foi relevante na vida das pessoas. Você tem mais que uma agulha e linha. A partir de hoje, Deus tirou a sua desculpa de dizer que não era capaz. A partir de hoje, o Espírito Santo do Senhor te atormentará todas as vezes que você tiver uma oportunidade de compartilhar e não compartilhar, porque não se sente capaz. A partir de hoje, o Espírito do Senhor colocará brasa na sua cabeça, para que você não se conforme com alguém que está perdido dentro da sua casa. A partir de hoje, a sua cama terá espinhos. A partir de hoje, você não terá paz na sua consciência, porque o Espírito Santo está bradando nesta noite: você pode, você deve, você é capaz. Aleluia. Cada um desenvolva com dom. Se você cozinha, cozinhe, ajude alguém. Se você fala, aconselhe, ajude alguém. Se você pode abraçar, abrace alguém. Se você pode se importar, se importe com alguém. Não importa o que você faça, mas você vai fazer alguma coisa para a glória do Deus Todo-Poderoso, com as suas características. Você não precisa ser igual a ninguém. Aleluia. Você não precisa mudar seu jeito de falar. A nossa geração, quando chegou ao ministério, quando chegava às escolas de pregadores, nós tínhamos que ir para as livrarias evangélicas alugar fita cassete de pregador, porque nos ensinavam que nós tínhamos que seguir a referência daqueles homens. Um amigo meu, já falei aqui, grande amigo meu, hoje diretor do Seminário Teológico Pentecostal do Brasil, pastor Fábio Rogério, grande amigo meu, esposo da Uérica. O Fábio Rogério vestia suspensório e dava rajada igual a Marco Feliciano. Eu falei de um dia, e ele quer que eu evite essa história. Estava com os olhos fechados na igreja orando, e ele lá junto comigo, eu vi aquele vulto passando na minha frente. Isso está repreendido? O que é isso? Na igreja, era o Fábio cheio da glória, passando na minha frente, pulou de cima do púlpito de quase 1,5 metro e jogou-se lá embaixo. Eita, o homem está cheio. Porque nós tínhamos que ser igual a esses pregadores. Porque para você ser líder, você tem que entrar no meu conceito de liderança. Ei, olhe para cá, não é assim não. Deus te dotou de características que são propriedades exclusivamente suas. Você pode não ser pregador de púlpito, mas você pode ser pregador de rua. Você pode ser exímio na ação social. Ei, olhe para cá, a sua presença onde você está, o que você vive não é por acaso. Aonde você está, Deus está colocando você como um instrumento para a sua glória. Você já tem o que precisa, e é isso, e com isso eu encerro. Primeiro, todos devem proclamar. Se você me entende, diga amém. Segundo, proclamar é ensinar a amar a Deus. É ensinar a amar a Deus. Em terceiro lugar, você vai usar o que Deus deu a você. O que Deus te capacitou para fazer. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E por fim, mas não menos importante, você já tem o que precisa para proclamar. Você já tem o que precisa
para proclamar às pessoas que estão próximas a você. Aleluia. Posso ouvir um amém? Canalize sua força naquilo que Deus colocou de melhor na sua vida. Canalize. Não sei o que é, não sei como vai ser, mas Deus te deu facilidade de proclamação em alguma área, em algum momento, em algum setor da sua vida. Talvez você seja bem falante, talvez você seja extrovertido, talvez você tenha pessoas sob sua autoridade no trabalho, talvez Deus colocou você para se tratar em algum lugar, talvez Deus transferiu você para outro lugar, talvez você mora numa vizinhança difícil. Olhe para cá, nada é por acaso. Uma frase muito conhecida de um cientista muito famoso diz: Deus não joga dados, Deus faz exatamente como Ele quer que seja. Você me entende? Diga amém. Aleluia. O que você pode fazer? O que você tem habilidade para fazer? Qual a sua posição no exército divino? O que você precisa, você já tem. Eu sou extremamente tímido, irmão. Terrivelmente tímido. E aí, a timidez é vencida por etapas. Eu estou tentando melhorar ainda, amém? Alguns irmãos ficam assim, olhando para mim. Na hora que nós temos a confraternização, né? Sai do seu lugar, aperte a mão do seu irmão. Aí o pastor fica quieto aqui. Não é arrogância não, irmão, é vergonha. Vou contar um segredo para você. Eu estou aqui com a Eliane às vezes. Aí a escala está ali. Eu sei quem vai estar na escala. Aí eu olho aqui de lado. Você que está escalado, ajuda o pastor. Senta aqui de lado para eu ver você. Porque eu fico numa agonia. Aí eu digo, eu tenho vergonha de olhar para trás. Eu digo, Eliane, olha aí, o irmão fulano chegou. Pode olhar em todos os vídeos que está nós dois. Ela olha para trás, assim, não chegou. E um dia, num culto de grande demonstração de poder, e sem fazer questão de sentar no último banco da igreja, o Senhor tomou meu pastor em profecia. Ele disse: Elivan, levante-se. Irmão, pastor, não faça isso comigo não. E eu me levantei. Assim diz o Senhor: te levarei para lugares que você nunca imaginou que iria. Você fará coisas que jamais desejou fazer. Vou te colocar diante de multidões. Eu ri igual a Sara. O pastor comeu feijoada. Essa profecia. Só que com o passar do tempo, eu via necessidade na igreja, eu me oferecia. Faltava alguém para isso, eu ia para a porta. Não queria que a igreja sofresse. Não queria que bêbados entrassem, não queria que o culto fosse bagunçado, ficava na porta, desse tamanho na porta. Acontecia alguma coisa, precisa de alguém, eu estava lá. Comprei violão, comprei guitarra, comprei baixo, fui comprando vários instrumentos, teclado, não aprendi a tocar nada, mas queria aprender, porque a igreja estava sem músico. Sabe o que é que Deus vai fazendo com pessoas assim? Deus vai capacitando. Deus vai capacitando. Oh, aleluia. Deus vai capacitando. Liderando a Jovep, presbítero geral. Quando chegou a semana da pregação do culto da Jovep, o pregador diz: não vou. O pastor diz: não posso. Se não tiver ninguém, cancela o culto. Não vou cancelar o culto. Eu vou. Eliane diz: você? Eu vou. Orei. Nunca orei tanto sequencialmente como eu orei nesses dias. Ainda hoje me lembro do que eu preguei. Eu preguei sobre a diferença do Pedro antes do Espírito e Pedro depois do batismo com o Espírito. Subi no púlpito tremendo, mas falei tudo que Deus havia de falar. Quando eu entrei na porta dessa igreja, no dia da minha posse, que eu me sentei aqui junto com meus amigos pastores,
o Senhor bradou ao meu coração: faço exatamente aquilo que te falei. Se você olhar as fotos da minha posse, eu estou chorando na maior parte das vezes, porque não era para eu estar aqui. Eu sou mais improvável, mas Deus faz exatamente assim, para mostrar que quem faz é Ele. Talvez seu nome nunca seja lembrado nas altas rodas, ou nas demonstrações disso ou daquilo outro, mas vai existir pessoas nessa vida que nunca esquecerá o seu nome, que nunca esquecerá o que você fez, porque da mesma maneira tem pessoas que você nunca esquecerá o que elas fizeram por você. Marque as vidas, faça discípulos.